do alma justa se emprega em 2 Pedro 3,8 como circunlocução para o homem religioso. Então, no caso, acerca do que ele cita Apocalipse aqui, pelo que parece, ainda não pode se ter ainda uma conclusão acerca da forma dele ver as coisas, mas pelo que ele falou aqui, que ele fala que Apocalipse, né? Apocalipse 6:9, quando fala de alma viva também, quando ele cita Apocalipse 16:3 aqui, né? Toda alma viva deve ter sentido do Antigo Testamento na criação. O pó da terra foi transformado em alma vivente pelo insuflar do fôlego divino. Sim, aqui ele não falou de Apocalipse 6:9, falou de Apocalipse 16:3. Então aqui pode ser que, né? Porque se ele citar 6:9, aí ele já está deturpando, porque o Novo Testamento não é, a interpretação do Novo Testamento não é como a do Antigo Testamento. Então, do Novo Testamento é ver que as almas continuam, como que fala, o corpo morre, né? E a alma no Novo Testamento não é o corpo, como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a alma é corpo, né? A alma vivente é o mesmo que corpo. No Novo Testamento, não. A alma é a vida do corpo, mas não o corpo. A alma às vezes é usado como sinônimo de espírito também, né? No Novo Testamento. Às vezes não fala alma, só fala espíritos. É interessante o contraste entre alma e espírito, como se expressa em 1 Tessalonicenses 5:23, com sua divisão tripartida do homem. Aqui não se trata do contraste entre o corpo e a alma, e sim entre o espírito, a alma e o corpo. O espírito, neste contexto, como em Filo e no platonismo, significa o lado mais sublime do homem, possivelmente algo que não é muito diferente do hegemonicon de Platão. Colossenses 2. Alma, portanto, significa vida, o fato de estar com vida e o aspecto do homem que tem que ver com a vontade e a emoção. De modo semelhante, e em 1 Coríntios 2,14, Paulo contrasta o anthropos psíquicos e o anthropos pneumáticos, que é o homem iluminado com o Espírito de Deus. Aquele que é o homem animado, cheio de alma, no sentido de força vital. Alma vivente, Gênesis 2:7, 1 Coríntios 15:45. O homem natural em contraste com o homem espiritual. O espírito aqui se refere em contradistinção com aquele de 1 Tessalonicenses 5:23, ver supra, ao Espírito de Deus e não a algum poder espiritual mais sublime que faz parte da constituição do homem, mesmo como o homem natural. Neste contraste com espírito, alma não se refere a uma categoria antropológica diferente, mas a um modo diferente de existência. O adjetivo psíquicos, mais uma vez, se emprega na discussão de Paulo quanto à natureza da ressurreição, onde o corpo desta vida se contrasta com o corpo da ressurreição. Aquele é psíquicos, este é pneumáticos. Semeia-se corpo natural, soma psíquicon. Ressuscita corpo espiritual, soma pneumáticon. Se há corpo natural, soma psíquicon, há também corpo espiritual, soma pneumáticon. Pois assim está escrito: o primeiro Adão foi feito ser vivente, psiquem zossan, mas não é primeiro o espiritual, to pneumáticon, e sim o natural, to pneumáticon. Depois o espiritual, to pneumáticon. 1 Coríntios 15:44. Desta forma, Paulo combate a
objeção contra o absurdo de pensar da ressurreição em termos da ressurreição do nosso cadáver. Ressurreição, artigo de Resurrection in Contemporary Theology. Semente, artigo esperma, corretamente ressalta o contraste entre a vida nas condições do espaço e do tempo e a vida da ressurreição, ao traduzir o adjetivo aqui por natural. Em Tiago 3,15, o sentido se ressalta melhor ao traduzir como não espiritual. Aqui o contraste é entre a sabedoria mundana e a sabedoria divina. Esta sabedoria não é do tipo que desce de cima, pelo contrário, é terrena, não espiritual e diabólica. Tiago 3,15. Finalmente, em Judas 19, a traduz por mundana. São estes que promovem divisões, pessoas mundanas que não têm o espírito. Em cada caso, a ênfase recai sobre o homem conforme ele é por si mesmo, sem a vida nova que vem de Deus. Quando, do outro lado, Hebreus 4:12 fala de uma divisão entre alma e espírito, devemos provavelmente pensar numa divisão puramente conceitual, sem ser passível de discernimento de outro tipo, dos poderes mais interiores do homem. Significa que a palavra de Deus sonda os recessos mais íntimos do nosso ser espiritual, trazendo à luz os motivos subconscientes. F.F. Bruce, The Epistle to the Hebrews. Em Hebreus 6,19, âncora da alma. Alma, uma vez, significa a totalidade da vida interior do homem, com seus poderes de vontade, raciocínio e emoção. Em conexão com isso, deve-se mencionar também o emprego de psique para significar introspecção, vontade, disposição, sensações e poderes morais do homem. É este também o significado de toda a tua alma. Mateus 22:37, Marcos 12:30, Lucas 20:27, 20, Deuteronômio 6:5. Mandamento, amor. Psiques do coração livremente. Efésios 6:6, Colossenses 3:23. Em cada caso, a única ocorrência naquelas epístolas deve ser entendido da mesma forma. Da mesma forma, achamos a frase mia psique com uma somente, Filipenses 1:27, que é o resultado de se estar em eni pneumati, num só espírito. O pano de fundo aqui provavelmente é a noção de que a igreja é o corpo de Cristo, que de modo semelhante ao corpo humano tem uma alma que o enche, demonstrando-se vivo e verdadeiro quando completa a unidade do corpo, ao levar a efeito uma unidade de poderes interiores dentro da igreja. Em Atos 4:32, da mesma forma, refere-se à mente em comum que leva a igreja a ficar unida de um só coração e uma só alma. Este poder interior dos membros da igreja também é o alvo da exortação em Hebreus 12:3, de não se cansar nem esmorecer na alma interiormente. Almas que não estão firmemente estabelecidas podem ser engodadas e desviadas. Hebreus 10:39. Aqui a disputa é com os desejos interiores, os movimentos incontrolados da alma. Almas podem, além disso, ser ativadas de modos errôneos e maus, podem ser envenenadas. Atos 14:2. Em citações do Antigo Testamento foi adotado o paralelismo popular entre minha alma e eu como expressões equivalentes. Assim, o próprio Deus fala da sua alma, sendo que esta expressão abrange tudo quanto caracteriza a pessoa viva de Deus no Antigo Testamento: seu amor, sua ira, sua fidelidade, etc. Mateus 12:18, Isaías 42:1, Hebreus 10:38 e Abacuque 2:4. O judaísmo helenístico conhece com familiaridade os conceitos tanto da
corrupção da alma como da salvação da alma. Estas linhas de pensamento aparecem nas epístolas posteriores do Novo Testamento, mas não se pretende qualquer referência da alma imortal como garantia ou substância da vida eterna. Embora tais passagens mostrem sinais definidos do helenismo, mesmo assim, a tradição bíblica as leva para um nível algo diferente, como também fazem as introspecções escatológicas e a experiência cristã da fé do Senhor ressurreto. Assim, aquilo que é, por exemplo, em Xenofontes, uma exortação com referência à vida física, quando diz salvai as vossas almas, no sentido de salvai as vossas vidas, fica sendo no Novo Testamento uma exortação para crer na mensagem divina e a ela obedecer. É a tarefa do líder da igreja vigiar pelo bem das almas destinadas para a eternidade. Hebreus 13:17. O Michael interpreta a alma aqui como sendo a vida escatológica. Der Brief an die Hebräer. Tiago 1:21 e 5:20 falam da salvação da alma que está em perigo. A morte da qual se diz que a alma será salva é a morte eterna, a exclusão da vida eterna. A salvação das almas, neste sentido, é o alvo da fé e o conteúdo da atividade salvífica de Deus, sendo que Ele dá uma participação nela para todos quantos forem batizados. Primeira Pedro 1:9. É provavelmente por esta razão que 1 Pedro 1:22 fala de purificação e de absolvição da alma, da vida interior. É uma questão da alma, de seu relacionamento com Deus. Contra ela e contra a sua vontade, a obediência lutam as concupiscências da carne. 1 Pedro 2:11. A alma, como a parte do corpo que crê e que é santificada, é destinada a ter herança no reino futuro de Deus. Desta forma aqui, o contraste não é entre espírito, alma e corpo, mas entre a alma e as concupiscências da carne. Faz-se referência a almas neste último sentido em 1 Pedro 2:25, sendo que o pastor e bispo delas é o próprio Jesus Cristo. Para os escravos aos quais aqui se dirige a palavra, há contraste entre ele e seus supervisores. O sentido literal do bispo com os modos arbitrários e injustos. A consciência de que tem um verdadeiro bispo que vigia pela alma deles não pode fazer outra coisa senão dar aos escravos a força para serem pacientes, amorosos e humildes. 1 Pedro 2:25. A alma se emprega outra vez no mesmo sentido de ser destinada à vida eterna e à vitória sobre a morte. Quando em 1 Pedro 4:19 exorta-se aos cristãos que confiem a Deus a sua alma em tempos de perseguição, sendo que ele preservará os homens para a eternidade. Mateus 10:28 também se encaixa nessa categoria. A alma é encaminhada para Deus somente, pois ele pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A alma, neste sentido, somente existe porque é chamada por Deus e porque se deixa chamar e se encher com o poder divino.
Somente Deus tem o poder sobre ela. Pode deixá-la viver e pode destruí-la, de modo semelhante em Apocalipse 6:9. Olha só, agora usa Apocalipse 6:9 e 20.4. Mencionam-se as almas daqueles que foram mortos, que estão debaixo do altar de Deus no céu, debaixo do altar no equivalente celestial do templo. Esta linguagem provavelmente se baseia no fato de que, provavelmente, né? Provavelmente, parece que ele não tá bem alicerçado na certeza, né, da interpretação ali, né? Esta linguagem provavelmente se baseia no fato de que o sangue do sacrifício era derramado diante do altar ou sobre ele. Então, só que não está falando do altar terreno, né? Está falando do altar, o altar espiritual de Deus, o altar de Deus mesmo, né? Só que aí ele o primeiro que ele interpretou aqui uma ideia, né? Por que que estava no altar, né? Ou a interpretação tem que ser inversa. Por que que no altar é derramado o sangue? Porque o altar é uma coisa de Deus. Quem criou o altar terreno foi Deus que mandou fazer, né? Então, o porquê que o sangue é derramado no altar? Aí sim, então aí você entende, quando você vê Apocalipse 6:9 vendo que as almas estavam no altar, debaixo do altar, né? Porque foram sacrificadas, então sim, falando de sacrifício, né? Levítico 4:7, sacrifício, artigo tio, Antigo Testamento, Novo Testamento. Os mártires que derramaram seu sangue por amor a Cristo se comparam com os sacrifícios. É por isso que suas almas estão debaixo do altar, sendo que a vida está no sangue. O pensamento dominante é de que as almas que foram ganhas por Deus, que foram salvas, que creem nele e que se sacrificam por ele, são conservadas na sua salvaguarda e que estão inextricavelmente vinculadas com a realização dos alvos e lugar de Deus, no seu mundo celestial, com o seu destino futuro e com seu aparecimento futuro sobre a terra. Embora o termo helenístico psique apareça mais frequentemente nas epístolas posteriores do Novo Testamento do que nos outros trechos, não se deve imaginar que isto subentende o conceito da alma como sendo a parte real e valiosa do homem, o elemento eterno e permanente. Este seria um mau entendimento. Semelhante modo de pensar, que aliás era característica do idealismo alemão, deduz a imortalidade e permanência da alma por meio da sua própria qualidade específica. É justamente isto que o Novo Testamento não ensina. A alma é simplesmente aquela área na qual se fazem decisões a respeito de sua vida e da morte, da salvação e da destruição. Além disso, toda declaração do Novo Testamento acerca de psique se vincula no seu contexto com declarações escatológicas acerca da renovação e da ressurreição. Fora deste contexto, é impossível esta linha de pensamento. Então, quer dizer, está falando que a alma, no Novo Testamento, só está falando acerca de coisas futuras, né? E sim, então o autor aqui está se mostrando Lothar Koenen e Colin Brown, né? Está se mostrando que ele não acredita que, no caso, a diferença dele para o Dr. Champlin é que o Dr. Champlin vai dizer que não, que o Novo Testamento é literal e não simbólico. Não simbólico. E que a explicação da vida após a morte não estava clara no Novo Testamento. É assim que o Dr. Champlin vai falar. Ele vai ver de outra forma, né? E ele tá falando, o Dr. Champlin também fala que se não houver a questão da vida após a morte, então também é impossível haver ressurreição. O Champlin vai falar isso, né? A questão da vida após a morte. As almas debaixo do altar, ele vai ver no sentido literal, sim, né? Que tá falando da vida após a morte. E não só isso, tem outras passagens também.
como o rico e Lázaro, que não é parábola, e outras características lá. Então, no caso, se for pesar este livro, este dicionário aqui, ou o Champlin, é muito melhor o Champlin. Porque o Champlin, ele expõe muito melhor a questão da vida após a morte, com muito mais profundidade. E não só tendenciosamente. Esse cara aí, esse autor desse livro é tendencioso, né? Tendencioso e pode estar vinculado a alguma seita como Testemunho de Jeová ou Adventista do Sétimo Dia, que são seitas bem cabulosas, bem mentirosas, que só ensinam absurdos. É bem tendencioso. Fora deste contexto, sim. Fora deste contexto é impossível esta linha de pensamento. Uma parte desse contexto de ideias é o ensinamento de que Deus é juiz, que o seu julgamento determina se a alma será salva ou perdida, e o fato de que a salvação da alma sempre se entende em conexão com a ressurreição do corpo, uma nova corporificação da alma. Então ele vê só como o Antigo Testamento aqui. Ele não consegue ver a alma fora do Antigo Testamento, entendeu? Então é uma referência que tem que ser vista assim, buscada, para entender o que ele pensa, mas não há profundidade. Em 10 páginas ou 5 páginas que seja, quantas páginas que tiverem, não vai ter profundidade aqui. Além de psíquicos discutidos supra, o Novo Testamento contém vários outros compostos anapsíquicos que se acha no grego desde Eurípides e Platão. Surge no Novo Testamento somente o Antigo Testamento 3:20, na frase kairoi anapsíkeos, tempos de refrigério. A era da salvação que é prometida à nação de Israel na condição de ela se arrepender, embora se convertessem grandes números de judeus. Antigo Testamento Atos 2:41. O Israel que Lucas descreve em Atos é aquele que abrange grandes números de gentios e do qual muitos membros de Israel antigo guardam distância. De escolhas que vão te levar para onde você quer. Olha, o futuro está lá, distante, no final de uma longa estrada, mas é provável que você... O verbo cognato, anapsico, tem um sentido transitivo no único trecho onde ocorre no Novo Testamento, em comparação com seu sentido intransitivo na Septuaginta, onde significa refrigerar-se. Êxodos 23:12. 2 Timóteo 1,16 menciona como Anesíforo frequentemente deu ânimo a Paulo enquanto este estava na prisão. Não fica claro se isto se refere a mistérios físicos ou ao encorajamento espiritual ou ambos. Provavelmente não se deve fazer separação entre eles. O termo dipsíquos, de mente dupla, não ocorre em Tiago 1:8. Talvez signifique de coração dividido. De qualquer forma, Tiago ensina a lição dupla de que tal homem é instável e que não pode ser presunçoso
para com a bondade de Deus, porque a oração e a devoção exigem uma atitude para com Deus de sinceridade e entusiasmo, pois aquela pessoa não deve supor que um homem de mente dupla, anergipsicos, instável em todos os seus caminhos, receberá qualquer coisa do Senhor. A palavra rara, oligopsicos, significa pusilânime. Koine, em 1 Tessalonicenses 5,19, significa desencorajado, desanimado. Tais pessoas precisam de encorajamento, embora se deva repreender os preguiçosos. Simpsicos. Puxa, preguiçosos, simpsicos. Pareceu os Simpsons, né? Simpsicos. Puxa ali. Harmonioso. Unido de espírito, ocorre em Filipenses 2:2. Os simpsíquicos, no caso, vai ser harmonioso. Preguiçosos, ponto. Simpsíquicos, harmonioso, unido de espírito, ocorre em Filipenses 2:2, onde Paulo exorta a igreja a completar a alegria dele ao ser de um só espírito e amor. Pouco depois expressa a esperança que ele venha a se sentir animado, eupsíqueo, pelas notícias deles, o que sem dúvida subentende a esperança de que eles teriam levado a sério as admoestações dos versículos 1-18. Sebral: Adão, corpo, carne, coração, céu, inferno, vida, homem, paraíso, razão, ressurreição, espírito. Então, só por esta parte do livro você já entende, né, acerca do autor aqui, né? Porque quando você fala uma coisa, você expressa muito de si mesmo, entende muito acerca de quem fala, né? Então, no caso, dá a entender muito acerca do autor aqui, pelo que ele fala, e não é a minha leitura predileta aqui. Aqui, no caso, esse livro aqui esse dicionário aqui não é o meu predileto, viu? Vão ter coisas aí que vão ter, eu acho que vai estar muito bem interpretado hermeneuticamente, né? E só que essa questão aí já dá para entender mais ou menos a visão do autor. Porque aí você pega um Champlin, por exemplo, e vai de A a Z, não vai ter esse tipo de coisa tendenciosa e pro lado do que ele cita aqui, até como que fala, Epicuro. Existe citação aqui, dele aqui, de Epicuro, né, do ateu, que não acreditava em vida após a morte. Tem Epicuro e tem a citação certinha do Epicuro aqui. Então quer dizer, as passagens que ele usa, no caso, né, se for enquadrar nas escrituras, vai enquadrar em saduceus, no Novo Testamento, e não nos fariseus, né? Então vai enquadrar nos fariseus. Então ele cita até Epicuro aqui, né? Então, se ele cita Epicuro, né, como citação dele, né, como base dele, então a gente já entende mais ou menos a base desse autor aqui. Já dá para saber. E quando você vê, quando ele vai querer falar que as partes da parte de Isaías, de Apocalipse 6:9, né? Aqui, bem essa parte aqui de Apocalipse 6:9 vai dizer que é simbólico. Então é totalmente aqui é onde ele tira a máscara dele, né? E mostra que ele é um falso cristão, né? Ele não é cristão, não. Ele é uma espécie de ateu, né?
da seita o Testemunho de Jeová, o sétimo dia. Porque dessas seitas existem pessoas bem qualificadas também, né? Bem estudiosas também, que entendem do hebraico e do grego. Mas que o âmago de seu conhecimento, né, que é como que fala, a sua estrutura teológica está corrompida, né, pela heresia. Aí é onde eles falam que o Novo Testamento tem que ser visto como o Antigo Testamento. O Novo Testamento não pode ser visto como a ideia, como os fariseus, né, como o apóstolo Paulo, que era um fariseu. Então isso aqui já é tendencioso, isso aqui já é uma enganação. Para quem não entende de teologia, né, ele vai ser enganado. E aí vai ficar aquele bando de falsos teólogos aí, ensinando um monte de mentira, né? Que a pessoa já ou, ou não são teólogos também, são aqueles que caem de paraquedas, né? Nos grupos de WhatsApp, aqueles que saem falando tudo que eles pensam, mas eles estão mentindo ali, eles não sabem de nada, eles só são pesquisadores, né? Não são teólogos, são pesquisadores, não tem estrutura teológica, a estrutura deles é só a qualquer base que se pega, né? Eles não conseguem refutar uma base, por exemplo. Né? Eles não conseguem, eles não têm base contra base, eles só têm base, né? Eles não conseguem refutar aquilo que eles encontram. Então aqui que ele vai falar, semelhante modo de pensar que, aliás, era característica do idealismo alemão, deduz a imortalidade e permanência da alma por meio de sua própria qualidade específica. É justamente isto que o Novo Testamento não ensina. A alma é simplesmente aquela área na qual se fazem decisões a respeito da vida e da morte, da salvação e da destruição. Além disso, toda a declaração do Novo Testamento acerca de psique se vincula no seu contexto com declarações escatológicas acerca da renovação e da ressurreição. Então ele bem aqui ele já tirou a sua máscara e os entendedores entenderão, os teólogos de verdade vão saber que nesse ponto aqui ele não é teólogo, aqui ele é um herege, né? Um falso teólogo.